Estamos no ar. Boa noite. Boa noite a todos. Está sendo transmitido pelo YouTube e pelo LinkedIn, é isso? Isso. Tenho hoje o prazer de receber Celina, que vai nos dar uma palhinha de seus projetos aí. É contigo, Celina. Vamos trocar, porque coincidentemente eu e o Severino viemos de um mundo muito parecido, né? Que é do mundo da educação, né? E acho que por estarmos inseridos nesse mundo da educação, a gente sempre buscou, de alguma forma, o desenvolvimento, né, do ser humano, seja por meio de uma área específica que a gente se especializava, não importa muito qual que seria a ferramenta, né, ou a matéria específica, mas o objetivo final sempre foi o ser humano por trás de todo esse processo, né? E então, para falar do meu projeto, eu tenho que falar dessa minha primeira grande busca, né, de me identificar com o ensino, né, com ser professora, ser educadora, em busca de participar do processo de aprendizado, que no fim a gente descobre que é um processo de expansão do ser, né, na educação. Então, eu tive, né, toda essa oportunidade, e o tema da live é quase um tema de método de ensino, os jogos, né? Os jogos como forma de mudança e transformação do coletivo e do individual. Quem trabalha com ensino, gente do Instagram, a gente está no YouTube, tá? Qualquer coisa. Então, quem trabalha com o ensino sabe muito bem que a gente precisa estudar os métodos, né? E eu e você temos essa coincidência de trabalharmos com cursos livres, que são matérias que não têm, né, exatamente uma exigência formal num currículo, né, nacional, e por causa disso a gente tem uma liberdade enorme, na realidade, de pesquisas e aplicação dessas pesquisas em sala de aula. Então, eu vivi muito isso quando eu fui professora, depois coordenadora e depois gestora de escolas de idiomas, né? A gente tinha um contato vastíssimo aí com pesquisas de fora, ainda mais que eu trabalhava com essencialmente o inglês, então a gente tinha estudos, né, dessas culturas, trazendo modelos de aprendizado e desenvolvimento da língua, mas no fim acabava sendo o desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto, através de métodos lúdicos, né? E, então, por exemplo, né, os métodos que a gente trabalhava, você não poderia traduzir, né? A gente teria que colocar desde o primeiro dia de aula o aluno lá, que vai aprender o verbo to be, por exemplo, não podia ter esse conceito de tradução. A gente tinha que desenvolver todo um cenário lúdico, que a gente chama de contexto comunicativo, que faz com que ela se identifique corporalmente em questão de relacionamento, em questão de papéis de vida num contexto de vida. E aí sim a língua é uma ferramenta, naquela época a gente mostrava para eles que a língua era uma ferramenta de atuação social, interacional, naquele lugar de vivência deles, né? E era assim que a gente ensinava. Para o professor não traduzir, né, desde o primeiro dia que a pessoa não sabe nem falar o verbo, ele tinha que ter uma habilidade comunicativa lúdica, porque ele não podia falar palavras, né, como a gente está falando aqui, de forma fluente. Então, trabalhar o tempo todo com imagens, alegorias, assimilações, associações, teatralidade, enfim, mudança de papéis, o corpo em si, o movimento, para que aquilo fosse significativo. Arthur e João, boa noite. Para que aquilo fosse significativo de fato. E aí, conforme essa minha experiência, eu adorava isso, né? Conforme a minha experiência no mundo da educação de trazer, né, o aprendizado através
desse lugar de vivência da pessoa, né? Então ela precisava se conectar com um lugar de vida, vivência, de papel, de enfim, interação, para lá ter aquela experiência de aprendizado específica. Então a gente tinha, os jogos então estavam extremamente fáceis para os professores usarem como um método relevante para eles chegarem a uma conclusão, a uma assimilação. Então eram sempre formas de ensino interativas, né? Oposto do ensino tradicional, né? Então, quando eu entrei nesse mundo, para mim foi muito revelador, eu gostava muito, as pesquisas eram muito era uma satisfação estudar tudo isso, né? Aí eu até te pergunto, como que foi isso para você? Você logo de cara sabia que o xadrez era o lugar que você iria trabalhar ou começou com um hobby? Porque eu não conheço a sua história, professor Severino. A minha história começou com um hobby, mas com um hobby de uma coisa interessante. Quando um aluno, meu colega, na sala de aula, que a gente estava conversando, na época eu era estudante, me apresentou o xadrez, que eu vi que tinha livros sobre xadrez, eu disse, isso aqui pode ser educacional. Então, eu corri atrás e comecei a pesquisar desde já, quando eu comecei o xadrez. Porque, na verdade, eu sempre fui muito observador. E quando eu percebi que o xadrez poderia trazer, além do jogo, além de jogar, um desenvolvimento humano, certo? Por ser lúdico, porque a ludicidade, segundo, está dentro da gente. Da gente, quando eu digo, não digo não como ser humano, mas como mamífero em si. Porque se você já viu aqueles filmezinhos que passa aí, os leãozinhos pequenos brincando um com o outro, quem cria cachorro, vê os filhotes brincando um com o outro, a mãe pega o filhote pela boca, leva para um lado, leva para outro, sem machucar, brincam entre si. Então, isso está no DNA do ser em si. Então, quando eu vi o xadrez, né, e comecei a pesquisar, buscar alguns livros, inclusive até livros importados, eu comecei a perceber que também era educacional. Aí, mais adiante, embora eu me desviei da educação, quando eu voltei mais adiante, eu comecei a jogar com eles na praça. E da praça, da rua, eu fui para a sala de aula. E na sala de aula foi que eu fiz um projetozinho numa coisa que pouca gente conhece hoje em dia, que chama-se máquina de escrever. Aí, já entreguei a minha idade. Aí, daí por diante, eu não parei mais com o xadrez. Porque justamente essa questão da ludicidade, né? Do jogar, do brincar. Do brincar, o brincar, né, enfim, coloca a gente, claro, não é a vida real o brincar, principalmente quando a gente está na sala de aula tentando ensinar, né, isso. Ele é uma representação daquela realidade, mas exatamente por ele trazer elementos, né, e dependendo de quanto de elementos envolventes, enfim, você constrói, né? Cada um trabalha a forma lúdica, né? De uma potencialidade, dependendo do que você quer trazer, como inclusive criatividade lá naquele momento. Ele se coloca nesse papel, ele se reconhece, tanto que tem uma grande comunicação de arte, psicologia e pedagogia, não é à toa que essas áreas, elas trocam muito técnicas, e aí a gente não sabe o que veio antes, né, o ovo ou a galinha. Então começou a arte como método ou começou a arte como ser humano, que nem você falou, como algo que é intrínseco ao ser humano, é essência dele, portanto vem naturalmente, e aí depois com certeza isso virou ferramenta lá na frente. Hoje a gente tenta resgatar isso, né, de alguma forma, porque nas sociedades modernas, assim, há lugares que permitem, na verdade, o brincar, e hoje em dia muitos lugares não permitem isso, né? E aí... E poderia estar incluso isso em tudo, no trabalho,
nas relações entre pais e filhos, ou seja, em todos os espaços sociais e os papéis interacionais poderiam incluir e deixar isso naturalmente, mas a gente tolhiu isso muito fortemente, assim, né? Tem pessoas que não sabem, mas depois de um tempo se permitir brincar, né? O adulto, ele tem adulto que tem muita dificuldade, por exemplo, de interagir com os filhos ou brincar com crianças, ele não consegue se colocar nesse lugar, né? Boa noite, Luiz, tudo bem? Boa noite. Celina, porque nossa sociedade, a ocidental principalmente, Sim. ela vem do princípio lá cartesiano, certo? Sim. Prove-me, 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 prove-me. Até para namoro tem que ter uma prova de amor. Se não tiver uma prova de amor, não existe. Então, sim, a gente se tornou muito cartesiano. Por isso que um projeto como o seu, certo? Tem como um resgate desse ser que vai descobrir que é gente. Antes de nada, que ninguém é máquina, né? Antes de nada, a gente é o mais simples, mas o mais difícil hoje de compreender. É isso, né? As linhas de psicologia, elas vão mostrar nos estudos que inclusive isso adoece a gente. Então, é muito sério, né? Quando a gente tentou, de uma forma, né, imposta, né, culturalmente, tolir esse nosso lado do brincar, do jogar, do imaginar, do criar, do se divertir, porque está tudo interligado aí, não sei nem como dividir, né, uma coisa da outra. Não é simplesmente assim, não, eu não faço isso por uma escolha. Isso fez a gente sair na verdade, se desconectar de um lugar interior nosso, primeiramente, que nos adoeceu, ou seja, ele começou a desenvolver sintomas, né? Então, a gente cita muito o Jacob Levi Moreno, que é o pai da psicodrama, que é bem famoso na psicologia, porque ele diz, né, muito claramente que criatividade e espontaneidade são os caminhos do ser saudável, né? Do ser que de fato consegue trazer a sua essência criativa como a sua vivência mesmo, né? É interessante entender que criatividade vem de criar, do latim crescer, né? Isso. E é muito, para mim, o verbo de ação que mais representa viver a vida é crescer, né? É o verbo crescer, porque ele não é uma ação qualquer, ele é uma ação que envolve, né, níveis, transformação e dinâmica o tempo todo, né? Então, tanto que a gente representa a vida quando a criança cresce, quando a planta cresce e se desenvolve, né? E aí os conceitos estão todos lá muito interligados, né? O crescer vira criar depois, né? Na evolução da língua. Pode falar? Sim, desculpa interromper. Ele falou muito disso, que ele dizia assim, o desejo de ser grande. Sim, exato. Na psicologia positiva, né? Desejo de ser grande. A gente pode dizer que o desejo é o que nos impulsiona a ir para frente, né? Não ficar no lugar, né? Não se estagnizar o tempo todo. Mas tem uma questão importante, né? É que, e esse é o problema, até todas as atividades ou todas as matérias na escola, ou mesmo nas nossas atividades de vida adulta, o brincar e o criar, eles sempre são secundários, né? Eles nunca são a nossa atividade primária, a nossa atividade primeira, né? Que a gente se compromete e, enfim, inclusive elege dando valor a ela, né? Então, na escola isso é muito grave, acho que
As escolas de hoje já estão correndo atrás desse prejuízo, mas ainda é uma luta do antigo modelo obsoleto da escola e esse novo que ninguém sabe o que é. Mas tá porque não tem mais como se manter. As pessoas adoecem, as pessoas se afastam desse modelo, então as desistências das crianças das escolas são cada vez mais, e não só às vezes uma desistência de não ir mais, mas de não ter, assim, mesmo zero de envolvimento com aquele ambiente, né, perceber que perdeu tempo, enfim, tem toda uma questão importante aí. Então, a gente sabe que, enfim, esse resgate interior começa por um resgate da espontaneidade e da criatividade. Isso. E aí é isso, a criatividade e a espontaneidade, tudo que teoricamente incitaria esse nosso lado mais humano, eles são pouquíssimos lugares e momentos de nossas atividades diárias, isso de fato se coloca, né? Coloca-se de uma forma muito sutil para resolver um problema. A criatividade ajuda a resolver problema? Sim, resolver um problema lógico, sim, mas é uma parte do que ela pode te levar e aonde ela pode te levar, né? A criatividade, a espontaneidade e esse lugar lúdico que a gente tem, né? E a Alice, né, que é o nome carinhoso, né, o apelido do projeto, porque o projeto se chama Jornada ao País das Maravilhas do Eu Interior. É claro que tem total ligação com a história da Alice. A ideia é exatamente o que no final do livro, eu até fiz um post recente falando que o próprio autor escreve no nome da irmã da Alice, quando ela já sai do mundo, né, fantástico, e ele diz para a gente nunca esquecer o que em criança é por excelência, né? E por algum motivo o adulto deixa de ser, né? Então é quase que o que eu brinco muito, né? Falo que a Alice é se questionar o que eu fui um dia para entender o que eu quero ser daqui para frente. E esse o que eu fui um dia é esse conectar com essa criança, que é uma imagem, né? De tudo que não era padronizado, nem tolhido, pelo contrário, era espontâneo, era livre de alguma forma, né? Eu não sei você, né, Severino, como eu sou da área da linguística e, portanto, eu fiz estágio em português e literatura nas escolas, eu corrigi muita redação, né? E aí, parte dos estágios era corrigir... Eu. E aí era muito interessante quando você via os textos e as redações das crianças e os textos e as redações dos adolescentes, né? E a criança, primeiro, né, a gente permite que ela tenha esse espaço, né, de poder ser mais livre. Então, ela, quando ela escrevia sobre as tarefas que eram dadas, a gente era surpreendido o tempo todo com os insights que elas tinham, as sacadas que elas tinham, a poesia que tinha por trás daquela, enfim, compreensão e do significado que ela deu para aquela, sei lá, uma criança falando de amor, até viralizou bastante, virou até carta isso, né, que são as crianças falando desses sentimentos. São frases de crianças que falam e explicam o que é o amor para elas. E é natural a gente saber que elas vão dizer algo, né, surpreendente, algo que nos tire do senso comum. Isso. Né? E aí, quando eu chegava nas crianças, principalmente no colegial a escola acaba com a criança. Gente, o que eles fazem com os adolescentes? Mas as redações eram todas iguais. Era inacreditável, não parecia que tinha sido pessoas diferentes. Era exatamente a mesma construção, os mesmos argumentos. E, às vezes, né, eu trabalhei em escola mais grandes aqui em São Paulo, eram 100 alunos. E era dificílimo você achar uma redação que você falasse, isso tem uma voz diferente, tem uma opinião diferente. E aí o professor fica numa loucura, né, paradoxal, de ter que, obviamente, fazer esse sistema funcionar, que ele, por si só, já constrói essa pessoa, né, mecânica, mas tendo que fazer com que ele
pense, critique e tire de lá um elemento original. Então, a gente ficava tentando ensinar o que não precisa se ensinar. Isso é o principal. A gente precisa acessar esse lugar, né? Por isso que a Alice, quando eu pensei em criá-la, não fazia o menor sentido falar de teoria, né? Porque todas essas sensações, sentimentos, as próprias soft skills que estão agora na moda, que as pessoas estão desesperadas em busca de desenvolver, falar sobre é um caminho, é uma possibilidade de começar a reconhecê-la. Ela existe, né, gente? A empatia existe. A gente começar a dar um espaço de relevância dessas questões mais emocionais humanas, né? Vamos dizer assim. Mas não tem jeito. Ela é necessariamente desenvolve-se através da prática, no sentido da vivência, né? E, na minha opinião, talvez nada que seja do ser humano não possa, na verdade, se desenvolver fora disso, né? É aquilo que você estava falando. O xadrez como uma ferramenta riquíssima para trabalhar em empresas toda enfim, uma questão que se fala há anos, né? Por que ainda precisa se falar? São adultos, eles são lúcidos, eles são, teoricamente, são muito... tem um desenvolvimento lógico rápido. Por que é tão difícil e repete-se tanto sobre colaboração, sobre desenvolvimento de projetos e habilidades, né? Se me permite, talvez seja a síndrome do número 1. Vamos ver aqui o que, com licença, vamos ver aqui o que Fava mandou para a gente, a pérola, porque Fava falando, você sabe, né? Luiz Fava. Vai para todos os campos. Boa noite para João Casares, muito obrigado pela presença. Arthur, muito obrigado. Luiz também. Vamos ver a pérola dele aqui. Pessoal, muitos estudam e mostram que a criatividade infantil vai desaparecendo à medida que as pessoas entram na adolescência. Parece que se entra em um outro mundo. Aí, complementando o que ele fala, alguém não já te disse assim, não, Celina? Deixa disso, menina, tu não é mais criança. Exatamente. Pois acho que a gente tem... Bom, isso assim, é histórico, é cultural, né? Da gente, quando adulto, renegar o lugar da infância, né, de alguma forma, desde a criança, principalmente as gerações antigas, de elas não terem voz mesmo, elas não poderiam se envolver em assuntos de adultos, né, até, enfim, na escola diferente, porque existem os momentos, né, de cada fase, mas por algum motivo, e aí o Fava tem razão, há na sociedade, e nós todos, não só, né, a escola, mas a gente enxergando o adolescente como aquela pessoa que tem que se emancipar aí, de alguma forma, desse lugar infantil, né, dessa demanda infantilizada, inclusive essa necessidade do adulto, né, quando se pensa em pai e professor, né, que é muito complexo entender o que é o caminho certo aí, porque as relações são importantíssimas, né, as relações, existe uma certa necessidade de dizer que eu preciso ser autônomo, mas as pessoas levam isso a um extremo, né, e é complicado, porque estudos provam cada vez mais que a gente precisa, e eu acho que você está aí, Severino? Acho que ele caiu, gente. Como que eu coloco a pessoa que era anfitriã? Voltou! Eu falei, como que eu coloco o anfitrião? Nem se preocupe, estamos de volta. Pessoal, desculpa aí o erro aqui. Mas retomando, né? Tá tudo certo. Ela volta, ela vai e volta, é que nem a gente vai e volta, é assim mesmo. Então, o Fava tá complementando, né? É isso mesmo, a gente tem essa
a gente força o adolescente a isso, a gente força em vários momentos diferentes, nos nossos papéis diferentes, há uma certa emancipação dessa criança e adolescente para que ela dependa cada vez menos desse lugar de demanda afetiva. Existe uma grande, assim, recusa, assim, desse lugar afetivo, que eu acho uma loucura, né, que é muito importante se manter, né, mas enfim. E aí, o adolescente entra num sistema de produtividade e produção em massa mesmo, né, começa-se a colocar ele num padrão, funciona muito mais fácil. A gente que foi professora, a gente sabe que todo... O linear, né, o linear. E toda proposta que quer dar voz à diversidade, qualquer coisa, seja política, seja na área de educação, dá mais trabalho. Eu ouvi todo mundo sempre dá mais trabalho, dá mais choque, dá mais conflito, né? Então, assim, você precisa de pessoas muito hábeis em questão de gerenciamento de relações e compreensão do diferente e tal, para, inclusive, estarem prontas a lidar com a diversidade. Então, as pessoas resistem muito mesmo. E aí ele comenta que, às vezes, chega a pensar que a explosão hormonal da adolescência trava o processo criativo. Não, pelo contrário, né? Eles ficam à flor da pele em questão de emoções. Que vem uma crise existencial muito forte que pode levar à reclusão, né? A timidez, que não significa falta de criatividade, porque a pessoa pode estar explodindo de lugar lúdico lá, de expressões, mas é porque ela tem uma intensificação aí, até química, né? E uma questão de crise existencial muito forte, de identidade, eles buscam que nem malucos lugares para se identificarem, então é muito comum ter os grupos, né, onde eles se colocam nos guetos aí, sei lá, né, como se diz, porque as eles tribos deles, né? As tribos, isso é muito comum, né? Então, mas eles têm uma capacidade expressiva enorme, que eles viram um problema, socialmente falando, dentro de casa, o adolescente, e até com eles mesmo, é uma grande dificuldade, é um grande desafio lidar com essa explosão de sentimentos, o fato de, sim, você ter que lidar com questões existenciais importantes, então eles são mal interpretados, eu acho. É autodescoberta, né? É uma autodescoberta. Mas, Celina, graças a Deus que eles sejam rebeldes. Graças a Deus que eles sejam rebeldes. Imagina se a sociedade fosse igual há 50 anos atrás. Não, sem condições, né? Eu brinco muito, né? Que estamos sempre não mais velhos, mas mais sábios, né? Isso. Tem hora que eu digo, eles têm que vir, porque eu não consigo enxergar e nem entender o que o mundo deles precisa. A gente precisa da participação deles, né, dos jovens. Então, eu reconheço muito a importância de um dia a gente ir e deixar eles o espaço deles vir e mostrar o diferente, né? Que tem muita gente que resiste demais a isso. Mas isso é porque a gente tem medo, né, do espontâneo, da criatividade. Por quê? Porque ela está interligada ao que a gente tem escondido dentro da gente. Então, assim, o nosso obscuro, os nossos lados mais sombrios, eles estão ligados à impulsividade, à criatividade, à espontaneidade. Eles surgem, inclusive, quando eu não trabalho eles em terapia, em processos, na impulsividade, nesse descontrole mesmo, que pode estar ligado à originalidade, à impulsão criativa, enfim, né? Então, a gente tem muito medo porque a gente não controla, a gente não entende, o simbólico, que são os lugares que a gente tem contato com o simbólico sempre ao dormir, né? Talvez não acordados, porque você precisa passar em processo para entrar em contato com o simbólico, senão você sublima mesmo, se coloca num lugar e não acessa, mas não tem como. Todo mundo dorme, todo mundo sonha, e todo mundo um dia falou, tem alguma coisa acontecendo comigo porque eu estou sonhando coisas muito estranhas, né? E obrigatoriamente, então, toda noite, é diário, tá, gente? É da nossa rotina, diariamente você tem esse resgate aí desse lugar.
Ele falou mais alguma coisa? Não? Veja bem, uma coisa que eu estava observando, Celina, e você, é que quando os artistas muitos têm acesso a essa criatividade, essa linha de pensamento, né? Mas uma coisa que já dentro do seu caminhar com a Alice, por que tememos tanto parar? Como assim parar? Parar, refletir, fazer uma meditação. Tá. Então, eu não posso parar, porque se eu parar, eu não produzo. Se eu parar, eu não faço as coisas acontecer. Eu tenho que estar sempre ativo. Então, o que acontece, né? É muito interessante, né? Por exemplo, eu acho muito interessante o porquê que a sociedade tem preconceito com terapia e psicologia, por exemplo, em si. Não é só é porque eles não conhecem, né? É porque, que nem, por exemplo, prevenção de gravidez é só saber que tem que usar camisinha. Então aumenta-se gravidez se você não tem a informação básica, prática lá, de que você tem que bloquear o que engravida. Mas, quando se pensa em terapia, psicologia, ou os preconceitos em torno desse assunto, eles não são só por uma questão prática de não saber algo, assim, né? Por um desconhecimento no sentido lógico da coisa. Eu não sabia disso, por isso que eu falava errado. Não, né? O próprio Freud diz, a custas dores e com muito sofrimento, eu descobri algo que era fundamental, mas com muita dor, né? Então ele foi muito, muito tolhido e rechaçado por aquilo que ele estava descobrindo, né? E para ele isso é o natural. O que fez ele entender que ele estava descobrindo o que ninguém queria ver é porque quando ele descobriu, ninguém queria ouvi-lo, né? Deu para entender o que eu falei? O fato das pessoas tentarem silenciar Freud é porque ele sabia que ele encontrou alguma coisa muito essencial que a gente não quer de jeito nenhum ouvir. Mas por quê, né? Por que as pessoas... Aí, não sei, parar na vida prática, né? Que é o refletir, é o meditar, isso é estilo de vida. Isso é estilo de vida, né? A gente tem um estilo de vida que, na verdade, ele está ligado a sobreviver nesses ambientes, né? Atrás do que a gente precisa, que é o dinheiro, que é o elemento mais importante do que a comida, porque senão não conhecesse nem a comida, né? Essa é a questão. O dinheiro, ele já virou um elemento de sobrevivência mesmo. E aí, ele não acontece se não for através de produtividade. O dinheiro não surge se não for através de produção. É diferente se eu tivesse fome e plantasse lá e eu saber que tem uma época de colheita e uma outra época, né, sei lá, pensando na prática de pessoas que sobrevivem de comida plantada, né? Vamos pensar assim, uma lógica de comida plantada. O dinheiro, ninguém te paga, eu te entrega esse dinheiro se você não fizer alguma coisa em troca, né? Então, você precisa o tempo todo pensar em entregar algo para alguém para que ela te retribua com esse elemento. E aí, é fato, gente, quem mais trabalha, mais ganha dinheiro. Isso é fato. Pode ser que se a pessoa chegue a uma estafa, ela pare um momento, a máquina pife, mas é real. Se você trabalhar 24 horas, você produz mais e você ganha mais. A produção vai te dar mais elementos para venda, por exemplo. Vai te dar mais clientes, você vai ter prospectado mais clientes, você vai ter entregue mais projetos. Então, é real, infelizmente, quanto mais a gente trabalha. E a gente não tem como resolver isso enquanto a gente não mudar a lógica de sobrevivência na sociedade. Não tem como. E quanto mais difícil fica, né, economicamente falando, para conseguir esse dinheiro ter valor, para que ele me dê uma qualidade de vida e sobrevivência, mais eu tenho que trabalhar. É um ciclo vicioso, né? Então, a gente não consegue parar porque a gente já sabe, de alguma forma, que o parar, né, não responde
não me entrega a lógica dessa troca necessária e dessa sobrevivência necessária. É quase, assim, se estivesse pegando fogo, as pessoas sairiam correndo para se autoproteger, se preservar. A gente produz para se preservar, é praticamente a mesma coisa. Entrou num campo de sobrevivência mesmo, né? Então, o parar vai, para cada um, aí vai depender de cada realidade, né? Vai ter um significado muito mais complexo do que apenas o relaxar, né? Dependendo de se você é pai de família, se você não é, se tem a ver com... Enfim, vai depender muito das suas questões emocionais, do porquê a produção te leva a um lugar de desejo aí, ou até um lugar de sobrevivência. E aí você responde essa lógica o tempo todo. Então, parar, respirar, ele está sendo necessário, mas vai ter choque. Como que a gente vai produzir igual? A gente não vai produzir igual. Tem alguma coisa que vai dar pau aí, e a gente vai ter que encontrar a solução. Entendeu? Eu te falo porque, alguns anos atrás, existia aquela lógica de fazer o caminho de Santiago, entendeu? De fazer o ano sabático, fazer... Mas você não se desligava. Você fazia aquele, assim, em prol de um objetivo, mas algumas pessoas não se desligavam, né? Então, até que ponto? Porque quando você faz essa jornada da Alice, né? Eu acho que provavelmente você vai chegar a um ponto que você vai se descobrir. Será que aí depende de cada pessoa, será que? Exato. Né? Será que, pontinho, pontinho? Porque a Alice vai cobrar. Eu quero o meu espaço. A Alice vai querer, eu quero o meu espaço. Não, não é espaço, meu protagonismo. Meu protagonismo, e aí? Assim, o brincar em si, eu não sei como você faz, né, Severino? Se ele não passa, o externalizar é extremamente importante, é o começo de toda essa história, né? Mas o elaborar, o enfrentar, depois o elaborar, é o final dessa história, né? Então, assim, quando a pessoa ela vai para um campo de prazer, né? Ela pode até achar que ela está relaxando, ela pode até... Não, ela está, né? Na realidade, existe um relaxamento, um bem-estar quimicamente comprovado e tal, e que dependendo do momento que ela está passando de vida, isso é importante. Mas, para que seja um processo de autoconhecimento, um processo de crescimento, não tem nada de prazeroso. Tem de resgate, de uma permissão de expressão, de liberação de algo dentro, que aí vem pela espontaneidade, pela criatividade, pela impulsividade, às vezes vem pela agressividade, por exemplo. Vem pelas emoções, né? Só que isso, por si só, não leva a nenhuma autoleitura, autocrítica, se você não terminar o processo, né? Então, para que seja um processo relevante de crescimento, precisa se completar o ciclo. Qual que é? Eu externalizo um monte de coisa, isso acontece no sonho, eu externalizo um monte de coisa, mas você pode passar por um processo, por exemplo, Alice, um exercício guiado, terapêutico, que vai te levar a um contato interior que você precisa trazer algo de dentro, tá? Aí você externalizou aquilo. Aí é como se você tivesse gerido ali um filho. Aí você olha aquilo lá, e aí, o que eu faço com isso? É literalmente isso que a gente se pergunta. Quando entra num processo de autoconhecimento, tá? Se for só um processo de bem-estar, e eu tô lá fazendo uma brincadeira, ou enfim, fazendo todo um trabalho lá criativo com o objetivo só de que a gente chama de catarse, né? Que acontece muito através da arte e tudo mais, é outra questão. Agora, essa catarse, se questionar, você enfrentar, ela é minha, porque eu senti isso, o que ela significa, e você elaborar. E daí você tomar uma decisão, porque depois que você elabora, você enxerga coisas novas, você tem que tomar uma decisão. Isso que eu enxerguei, é motivo de eu fazer um movimento de mudança na minha vida ou não? E aí você começa um dinamismo de um ciclo de eu permito externalizar algo, eu paro de abafar essa minha potência, né, interior, ela me traz mensagens, eu
encaro, dói às vezes, eu decifro, eu aceito e disso eu tomo uma decisão. Ela vai ser um caminho de mudança na minha vida ou não? E também você pode dizer que não, tá? Você pode falar, não, eu não vou mudar, eu vou continuar seguindo esse padrão, essa questão, dependendo do que tiver lá. A Alice, então, ela não são exercícios terapêuticos através da escrita, através da leitura, através, enfim, da arte, tal, tudo, do corpo, exercícios do corpo, para que você entre, primeiro, para que você aprenda de novo a permitir que você sinta e externalize e permita enxergar esses sentimentos que você não enxerga, esses símbolos que você talvez não tenha costume de ouvir e de acessar, e de lá você olhar aí você tem que trabalhar em cima daquilo, você tem que, né, mastigar e chegar em alguma coisa, e só a pessoa consegue fazer esse processo. É o processo da terapia, né? A terapia funciona por causa do enfrentamento, mas antes do enfrentamento tem que vir o material é através do insight, né? A gente fica falando lá na terapia, fala livre, até as coisas ordinárias é como se fosse você vai tirando, né? O que é ordinário, o que não tem, de repente você chega num elemento que você fala, o que é isso, né? Aí chega no ponto, aí é a hora do enfrentar, aí você tem que assumir, enfrentar, e dali você elabora para falar, putz, eu entendi uma coisa que eu não entendia antes, e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? Fábio fala aqui do parar para meditar, aí aumenta a criatividade. Sim, né? E mais adiante ele complementa aquela fala sua, quando ele vai à produtividade, ele fala aqui da produtividade. Tenho muita aumenta crítica. E resultado e, portanto, mais lucro. Eu tenho um pouco de crítica e um pouco de... Não só crítica, mas eu questiono qual é essa criatividade que responde à lógica da produtividade. Não é o que a Alice propõe, né? Então, assim, é aquilo que eu falei. Essa criatividade que as empresas pregam e o mercado prega, ela é, na verdade, uma forma de lógica diferente. Você que é do mundo da lógica, né? Você sabe muito bem que o processo lógico, portanto, que é fazer os testes, ver à frente algo que o outro não está vendo, e aí, de repente, ter um insight de uma jogada diferente, de um repertório diferente daquilo que você imaginava, através, sei lá, do que você acessou, isso não te leva a uma epifania, né, a uma catarse, porque o objetivo lá, ele é um objetivo de resolução de um problema externo, né? E aí o que acontece? É diferente, né? É um processo lógico, porque a lógica ela é dinâmica, a lógica não é 1 mais 1 igual a 2, a lógica em si, né? O processo lógico, raciocínio lógico, ele é extremamente dinâmico, variado, ele fica fazendo, enfim, milhares de combinações lá, para se chegar ao resultado que, teoricamente, já estava até, já existe, né? Só que ainda ninguém chegou até lá, né? É diferente, né? Essa criatividade que a gente está falando tem muito mais a ver com a espontaneidade. Como que você me diz que a espontaneidade está inclusa nas empresas, né? É diferente quando se pensa a criatividade como espontaneidade do lado interior do que criatividade como forma lógica de resolver um problema fora da caixa, né? É diferente, porque para mim o objeto é diferente. Quando é a criatividade produtiva, o objeto é externo. Então, a gente está lá num projeto, e aí, nesse projeto, a gente está olhando uma coisa que não tem solução. Ele não tem nada a ver com interioridade, com impulsividade, com espontaneidade. Tem a ver com aquele objeto e o meu raciocínio lógico. Para mim, tem muito mais a ver com cognição, assim. Meus neurônios fazendo várias ligações até eu chegar numa realidade que eu não tinha enxergado. Mas não tem nada a ver com esse interior que eu estou falando, que a Alice está dizendo, né? O que a gente, mesmo porque as pessoas elas não adoecem porque elas não conseguem resolver um problema lógico de matemática, sinceramente, sei lá, ou um problema de um projeto. Elas não adoecem. O que adoece é elas não estarem em contato com o seu lado espontâneo original, fazendo elas olharem a cada passo e ação da vida delas, o porquê que ela está fazendo aquilo. Assim, é uma conexão que você fala, aqui sou eu, aqui é o meu original, portanto, qualquer coisa que eu faça desse lugar será
algo que esteja conectado comigo, que eu não me entreguei, né, ao mundo com a forma como ele espera de mim. Eu me reinventei de fato. É diferente, né? Eu tenho um pouco de... Na verdade, eu acho que as pessoas, por não compreenderem nem o que é o processo de autoconhecimento, conseguem compreender o que é criatividade. Elas reduzem, né, a criatividade a esse lugar de produtividade mais uma vez, mais uma ferramenta produtiva, né? Mas não é isso. Se continuar adoecendo, deu ruim, tá, gente? Se continuar adoecendo. É porque, na verdade, pessoal, eu estava observando os alunos no xadrez, essa questão que você fala do protagonismo, né? O protagonismo, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Porque, veja bem, quando eu coloco duas crianças para jogar e elas mergulham dentro do imaginário dela para fazer uma relação com o jogo de xadrez, elas se desligam do mundo. Sim. Espontaneamente elas se desligam do mundo, do ambiente. E, de repente, o universo delas, o mundo deles, se torna só aquele espaço quadrado e aquelas pecinhas se mexendo. Quando eles mexem com as peças ou quando eles usam o dedo para usar o tablet. Então, eles praticamente se tornam, como você mesmo falou, o protagonista. Protagonismo, né? Daquela situação. Então, a partir desse momento, inclusive eu falamos sobre protagonismo, eu e João Casari, aqui mesmo no YouTube, e eu já visitando, a gente volta a esse assunto no canal de João Casari também. Veja só, esse protagonismo, certo? Que quando a criança mergulha dentro e ela descobre que pode fazer, que pode realizar, que pode transformar, esse protagonismo mais adiante na educação infantil, ele é muito presente. Ele é muito presente. Mas quando a gente chega, por exemplo, na educação universitária, na universidade, você quer resgatar esse protagonismo lá atrás, aí começa a entrar em choque entre o padrão e a espontaneidade. É que aí eu acho que o protagonismo... Será que é esse choque que... Desculpa, só complementando. Será que é esse choque que provoca tanto adoecer das crianças, das pessoas adultas? É que, na minha opinião, na fase adulta, o protagonismo vira lugar de competição. Agora chegar. Entendi. Porque na criança, quando a gente vê ela sendo protagonista das próprias originalidades e espontaneidades, a gente não exige, não há nem relação prática lá para que ela precise... vai começar, aos poucos a escola vai começando a colocar esse lugar do melhor, dos únicos, do lugar do um só, não do todo, enfim. Não há. A gente acha tudo bonito, né? A gente acha tudo válido. E elas têm esse ambiente, esse olhar genuíno nosso do mundo de que elas podem ser quem elas são. A criança, quando ela entra na lógica do mundo moderno, competitivo pra caramba, né? Enfim, que só há espaço para uns, que é um absurdo isso, gente. A vida seria tão mais assim, seria enriquecedora se a gente conseguisse ver de fato o lugar que todo mundo merece ter, né? É que o protagonismo vira um lugar de competição, né? Então, as relações competitivas, elas têm efeitos emocionais, assim, não que a competição em si não exista do ser humano, ela é do ser humano, né? Então também faz parte da gente, mas a soberania da competição na sociedade, ou seja, só isso que todos estamos em busca, faz com que a gente tenha que criar lógicas e mecanismos emocionais, de tudo, né? Para se autoafirmar, para se colocar, para, inclusive, né, tirar quem está tentando tirar o meu protagonismo. É muito complexo, né? Pelo simples fato da lógica da competição, na minha opinião, né, na minha interpretação, quando eu olho a sociedade. Então, o que acontece com o adolescente?
o próprio sistema educacional e a própria pressão do mercado começa a falar para ele: protagonismo no mundo adulto, meu amor, é o melhor médico que ganha mais, é o cara que tem mais prêmios, isso tem valor, né? Isso é uma pessoa com dignidade, com sabedoria, enfim, sei lá o que as pessoas vão dizer, né? Aí, sendo que existe sabedoria e maturidade em culturas que são, teoricamente, culturas periféricas, né? Então, se tem, significa que isso não é fundamental, né? Ou diretamente proporcional, né? No sentido de resultado direto, assim. Tem que estar nesse lugar para ser melhor, mais, não sei quais são os adjetivos que as pessoas, os advérbios de intensidade que as pessoas vão usar, né? Então, aqui, vamos ver o que o Fava fala aqui, também falou sobre protagonismo aqui, Casale tem uma palhinha para nos ajudar aqui. Luiz Fava fala aqui, mais exatamente sobre a minha colocação, que ele falou anteriormente, né? Quando o resultado e lucro estão em realidade, falamos em crescimento e desenvolvimento humano. Então, aí sim. Aí a gente já traz o ser humano, porque uma coisa que a gente observa, que eu observo muito, depois dessa pandemia, depois, já estou lá no futuro. Não, pessoal, estou na pandemia ainda, calma. Veja só, durante essa pandemia, desculpa aí, eu acho que chegou alguém aqui a... Pronto. Veja só, olha só, uma coisa séria, durante essa pandemia, esse desenvolvimento humano aqui, junto com o que João Casale fala aqui, quando digo assumir o protagonismo sobre sua própria vida, não sobre a situação específica, né, que a gente sempre falou sobre protagonismo aqui. Então, juntando esses dois comentários que se complementam, vamos trazer agora. Eu vou trazer uma situação, problema. Tá. Aí segura a bola aí, você. Segura a bola. Olha só, eu era uma pessoa de status dentro da sociedade, tinha um emprego que eu era protagonista nele. De repente veio a pandemia e cortou e rasgou esse véu, certo? Vamos jogar para o lado feminino por causa da sua Alice, né? E tirou esse véu e me mostrou quem era. Veio a pandemia e me mostrou quem realmente eu sou. Aí, como a Alice e todo o sistema que você propõe vai ajudar essa pessoa que teve esse impacto. Bem, eu não sou bem o que eu pensava que era. Como eu me resgatar e ser original? Você tem que entrar no processo, então, assim, por uma questão externa, ou seja, a lógica externa que eu achava que eu tinha controle e que eu me resguardava mesmo, eu me colocava identitariamente naquilo, se desfaz, né? E esse abandono repentino, ou esse desamparo repentino, necessariamente me obriga a olhar para dentro, né? O que acontece quando você tem esse momento de epifania, que a gente fala de insight mesmo, né? Que você fala, eu não tenho mais o que eu tinha antes, então quem eu sou? Que é a brincadeira que a própria Alice abre o livro falando quem eu sou nesse mundo, né? Então, a Alice fala isso no começo do livro, gente. Ela não fala isso no final. Por que ela fala no começo do livro? Porque desta questão de quem eu sou, começa a aventura. É daí que você precisa permitir-se adentrar e aprofundar mais. Que é aí que você vai, de fato, olhar e através de técnicas, processos, porque, de novo, quando a gente está acordado, a gente sublima isso naturalmente por fuga e principalmente para nos preservar, porque o ser humano precisa de um ambiente de preservação, senão ele ia ser enlouquecido, não dá, né? A preservação e o não querer enxergar a realidade faz parte, inclusive, de um lugar de segurança de saúde também, né? Não é tudo ao extremo, não. Ficar só na imaginação é um problema, tá? Inclusive, quem é esquizofrênico vive na ilusão, né? Não pode. Então, o que acontece? A pergunta, ela é o início da jornada.
E para você encontrar respostas, porque nunca é uma resposta só, e depois que você encontra, você vê que ela se renova, você precisa querer viver esse lugar que você acabou de descobrir que ele existia, que você não estava querendo viver. Né? Então, o processo terapêutico, o processo através da arte-terapia, os processos de autoconhecimento, eles são esse convite contínuo, porque é isso, não é eu toquei um dia e acabou, eu sou isso o tempo todo, eu vibro isso o tempo todo, eu vibro o que internamente eu sou, e aí eu externalizo, fujo, é isso, é dinâmico, né? Então, quem chegou nessa dualidade, o pior caminho, que eu estou dizendo, mas não é o pior caminho, porque é o caminho que você dá conta, mas o pior caminho seria você abstrair de novo. Não, você teve um momento de epifania e de insight. O insight te leva a reconhecer esse lugar desconhecido como um lugar que você tem que passar um pouco mais de tempo e você não estava passando. Mas outra coisa, né? As pessoas, elas fazem aquilo que elas dão conta, no sentido, aquela frase famosa, eu só enxergo aquilo que eu já estou pronta para enxergar, eu só dou conta daquilo que eu já tenho capacidade de, então, se você ainda não fez esse caminho, você vai ter que ter uma outra epifania, um outro insight em algum momento, que a vida vai te colocar, ou você mesmo vai se colocar, porque é real, a gente é protagonismo dessas sabotagens, para você, de fato, entrar em contato com alguma coisa que você ainda não está ouvindo internamente. Então, a Alice vai... Quem chegou nisso está pronto para isso, porque aí você está pronto para, de uma forma sensível, ouvir isso que você não estava ouvindo antes, né? Quando eu trouxe aqueles exemplos na live da Kelly, é muito interessante o trabalho da Nise. Eu vou lançar hoje o site, né, para explicar direitinho a vivência que eu vou lançar. Eu vou lançar uma vivência baseada no livro. A Nise da Silveira, ela faz um caminho, né, que é o caminho desse resgate desse lugar espontâneo e criativo que nos leva a um lugar melhor de vida, né? Então, ela pega os pacientes psiquiátricos, que as pessoas simplesmente jogavam nos manicômios na época que ela era médica psiquiátrica, e fazia aqueles cortes, eles tiravam parte da cabeça, davam choques, enfim. De fato, eram pessoas que eram um problema para a sociedade. Quando ela permite criar um espaço de respeito, e mais do que respeito e amor, que era uma coisa que ela exigia muito, né, de reconhecê-los pessoas, mas principalmente de voz, eles têm uma voz, a gente precisa ouvir, e a gente precisa ouvir de forma mais diversa possível, ela encontra um mundo, né? Inclusive, eles melhoram, talvez a cura não, porque às vezes existe um deslocamento aí que não se cura, mas há, assim, menos agressividade, eles estavam muito mais coesos e interagiam entre si, e ela começa pelo espontâneo, cada um pega o material que quer e trabalha da forma como quer. E ela nem precisava falar, né? Ela disponibilizava, ela montava um lugar livre, inclusive espacialmente falando, que as coisas estavam disponíveis e eles começavam a pegar e tal. Então, para quem chegou nesse lugar, é muito difícil a gente fazer o que eles fazem, né? Que eles já estão desconectados da sociedade no sentido de que eles já se reconhecem como não parte delas, então aquilo era muito mais simples para eles do que para nós, que temos uma grande necessidade de nos incluirmos o tempo todo nessa sociedade, né? A gente faz parte dela, né? Então a gente já é certo. Você já acabou de responder com as suas palavras técnicas o protagonismo, porque a pessoa que vai chegar a esse ponto que você falou é a pessoa que tem o protagonismo sobre a sua própria vida, como o João falou, e como também, mais adiante, o desenvolvimento humano de Luiz Fava. Né? Porque a partir do momento que você almeja o desenvolvimento, o seu crescimento como pessoa, e você consegue transformar isso em algo além do que você vive no seu dia a dia, você já é protagonismo da sua vida. Você já tomou conta dela. Você disse, pronto, agora quem vai tomar as rédeas da minha vida sou eu. Né? Isso já é uma resposta bem clara. Olá, Fê, chegou aqui a Fê Sugano. Seja bem-vinda, Fê.
Eu tenho só um comentário. Tem que tomar cuidado com o protagonismo quando ele é sendo soberano ego, tá, gente? Que aí é complicado. Porque é isso. Porque o ego, que tá famoso agora falar de liderança sem o ego, papapá. Porque o ego que quer ser onisciente, onipotente, onipresente, e a gente sempre tenta ser, mesmo porque o nosso olhar ele é limitado, então a gente acha que aquilo que a gente vê é soberano mesmo. Então esse narcisismo aí do ego, ele leva a vários protagonismos na vida. Então tem que tomar cuidado, porque tem muito narcísico, né, e pessoas egóicas aí, que são experts em protagonismos em suas próprias vidas e histórias. Mas cuidado, o que está guiando esse protagonismo seu? Então, por isso que eu falo, e aí eu falei da lógica da competição e produtividade, porque tudo isso é resposta de autoafirmação do ego e dos egos do ser humano, e a internet veio acabar de piorar isso aí pra gente, porque agora todo mundo tem esse espaço especial do ego retroalimentado aí, que são as redes sociais. Mas, então eu continuo com a ressalva, assim, que protagonismo é esse, porque não é sempre que você toma as rédeas de uma situação que diz que você tá agindo, certo e errado é complicado, né, mas agindo com uma genuinidade mais desapegada, né, mais desprendida. Às vezes é egóica mesmo, é narcísica. Né? Porque, veja bem, quando você chega a certos posicionamentos, você quer também dizer, apareça, né? Apareça. Isso aí eu entendo. Dentro da parte educacional, com o jogo do xadrez e com a criançada e com alguns adultos que chegaram à fase adulta também, né? Que eu tive alguns alunos hoje que já são até vice-presidente da federação, e a gente entende que realmente eles trilharam um caminho, que usaram o xadrez. Por exemplo, eu tenho um aluno que há alguns anos atrás ele precisava, e hoje não mais porque ele teve uma medicação e um controle melhor, e hoje ele tem eu não vou falar o nome, mas ele chegou a ganhar campeonatos. E ele tinha anteriormente, ele tinha certas limitações sociais. Mas aí eu seguindo nessa linha do protagonismo, né? Como você vê hoje, só para a gente está com 1h20, 1h02 de live já, mas vamos ver, como mulher, né? E como o seu livro fala do universo feminino, como uma mulher hoje, ela através desse processo todo que você explicou, pode ser a protagonista de si, não social, mas de si. Porque você sabe que durante o decorrer de muito tempo, nós homens, machões, somos, né, mas achávamos que mandavam em alguma coisa. Achávamos e nunca mandamos. Mas veja bem, se tiver alguma pessoa aí, vai me puxar a orelha depois. Mas voltando ao assunto, como uma mulher, né, essa nova mulher do século XXI, né, essa nova mulher que traz, como se chama assim, a profissional, a mamãe, a filha, a mãe, a avó, a tia, e que ela tem tudo isso ao mesmo tempo, ela vai tomar essa rédea, ela vai assumir essa lista. E como ela vai traçar essa trajetória. Porque, veja bem, sem dar muito spoiler do livro, certo? Como essa personagem Alice vai pegar essa mulher que está toda e trazer ela para dizer, opa, os meus processos internos, o meu pensar é meu. Sem egoísmo, mas é meu. Tá, sem narcisismo aí. Eu vou processá-lo. E ser a mulher do século XXI ao mesmo tempo.
Do mesmo jeito que a pergunta quem sou eu, eu lembrei que era o começo da história de Alice, né? É o que faz você começar o processo do autoconhecimento, é entender que você tem que se perguntar quem é você. Essa resposta, que seria a emancipação da Alice, acontece no final. Quem lembra da história? É porque eu li a história original e a história confunde-se muito com a releitura da Disney, né? Muitos passagens que estão lá na da Disney não estão na história original. O que acontece com a Alice? Que é o que a mulher, e não é só a mulher, é que a Alice ela é uma menina, mas todas as pessoas, essa criança interior, pode ser a energia feminina se pensar na sensibilidade, né? Mas o homem é o que mais precisa, na verdade, disso, né? Com certeza. Porque ele foi o mais tolhido disso. Mas voltando, o que acontece com a Alice? Ela começa a história com quem sou eu. Então aí ela faz todo o caminho e a jornada dela. E ela termina a história falando: eu não aceito. Para quem? Para a rainha. Então, o que acontece? Né? Ela recupera, no final da história dela, a sua voz daquilo que ela quer para ela e ela, enfim, poder falar aquilo. Durante toda a história, ela encontra a rainha, que é a representação de tudo que é ruim, atroz, enfim, tudo que não é bonito, assim, né, pensando em bom e mal mesmo, ela é a representação da má na história, e ela não se manifesta. Toda vez que a rainha está lá, ela não tem protagonismo nenhum, a Alice. Ela fica quieta, conta essas histórias, Na última cena, quando está lá naquele julgamento famoso e tal, onde a Alice já consegue controlar o seu crescimento e o seu aumento e sua diminuição, é tudo muito simbólico, é muito legal isso, porque ela já tem agora as duas partes lá do cogumelo. Quando a rainha diz, fique quieta, a única vez que ela chega e fala, eu não aceito, né? Que seria a emancipação dela, que ela fala, eu não aceito o que você está me dizendo, eu não vou ficar quieta, depois de fazer vários processos, né, ali, é quando ela resgata essa originalidade dela, essa voz interior dela, e ela vira verdadeiramente, sem ser narcisista, o protagonismo da própria história dela, né, é o único momento, que ela faz isso, que ela verbaliza. Então, pensando na mulher, né, é a mesma coisa, né, a mulher, né, fazendo uma simulação com a Alice, nesse novo trabalho vamos ter o chá das 5 também. Ela tá dando spoiler, ela já entendeu que eu tô levando as pessoas pro chá das 5. A mulher, ela vê tudo que está acontecendo, ela sente, ela, enfim, se coloca nas situações e ela mesma se cala, né? Pode até ser que alguém diz para ela que ela não pode falar, mas é uma aceitação mesmo, ela se cala. E é essa coragem que, na verdade, surge de um crescimento, de conquistas, que é o que acontece com a Alice. Ela vai conquistando, eu trouxe a questão agora ela controla quando ela cresce e quando ela diminui, porque antes ela não controlava isso, e aí ela ficava totalmente perdida. Tanto que ela escolhe crescer, ela come um pedaço lá do cogumelo, ela cresce, e aí ela enfrenta a rainha, né? Não é enfrentamento, porque a rainha é ela mesma, né? Vamos lá, aí a gente tem que entender que tudo é Alice lá dentro. Mas é uma voz, né? Literalmente é um falar, né? Então, a mulher tem que fazer a mesma coisa. Ela precisa dizer, eu não aceito não poder falar, não poder externalizar, não poder dizer. Muito, né, além do que eu tenho que fazer em questão de funções e tal. Então a mulher precisa estar num lugar? Não necessariamente. Ela precisa saber se o que ela tem dentro dela quer dizer sim ou não aquilo, antes de mais nada. Né? Faz sentido dizer sim ou não aquele papel, aquele momento. Então, a mulher moderna, a grande luta dela é ter a coragem de, diante das rainhas opressoras, né? Que seja, de novo, a rainha pode ser ela mesma, tá, gente? A rainha não é um externo, pode ser ela mesma, que é o lugar onde ela mesma se sabota, as tais famosas autossabotagens e tal. Ela diz, eu não aceito mais esse caminho, como eu aceitei até hoje. Aí ela se emancipa.
ela cresce, né? E disso vão surgir um monte de possibilidades, forças e amadurecimentos pela frente. Não sei se eu respondi, né? Respondeu. Porque, veja bem, como a gente vê hoje em dia muitas teorias na internet, está cheia, né? Faça isso e se transforma em tal. Tem gente aí que promete que a pessoa tem que ser super-homem. Eu bem não entendo, não. Mas veja bem. Mas esse aprender, eu estou curioso, porque, na verdade, como na minha profissão, meu maior desafio é as meninas. Certo? Trazer o xadrez, trazer as meninas para o xadrez, ainda tem sido um dos maiores desafios. Eu consigo manter alguns meninos, certo? Mas as meninas é o meu desafio. Mesmo Talvez depois do seja por gambito minha da causa. rainha? Talvez eu sei, mesmo depois do gambito da rainha. Mas talvez seja, talvez por mim. Não, acho que nem talvez seja por mim, ou estou errando em alguma coisa. Mas o xadrez com os meninos, elas vão mais em frente. Mas a menina chega a certo período e diz, não quero mais. E é delas mesmo. Eu não sei se é cultural, eu estou pesquisando ainda. Mas eu acho que o caminho mais sábio é o que você acabou de falar, porque na verdade é o único que você controla, que é o que você pode fazer para tentar reverter a situação, né? Antes de esperar que o mundo faça alguma coisa. Mas teria que ouvir elas antes, né? Mas eu acho que também deve ser cultural, né? Porque como o pessoal pensa que o xadrez, por ser competitivo em algumas situações, puxa muito aquela competição, né? Aí nossa cultura ainda trabalha as meninas para a afetividade. Embora Sim. hoje eu já estou descobrindo algumas novas aí que nem quer saber, não. Vai jogar e vai ganhar mesmo, e acabou-se. Sai da frente, menino, e tchau. Mas foi mesmo ótimo. Você trazendo essa leitura emocional, elas não se identificam, na tua opinião? Mas eu acho que eu tenho que procurar um caminho para chegar a elas. Talvez seja eu que não esteja chegando a ela, e não o jogo. Entendeu? Porque, às vezes, a motivação vale mais do que o jogar. É isso, exatamente. Se isso é o que você está. Se isso já é dado, né? A motivação é mais do que o jogar, falta a motivação. Então, a motivação ela é o campo da criatividade. Você pode plantar bananeira para motivar a gente, vale tudo, né? Mas uma das coisas que ajudam muito uma das coisas que mais motivam é a pessoa participar, né? A gente brinca muito assim, você quer que a pessoa aprenda a cuidar de um lugar, ela precisa pintar a parede, sabe? Já ouviu falar disso, né? Ela tem que ter a sensação de pertencimento daquilo, né? E para ela pertencer, ela precisa ter um papel, né? Ela precisa ter uma função mesmo, né? Importante e genuína. Mas eu não sei, né? Teria que pensar muito na dinâmica do ensino aí para trazer esse espaço delas, né? Como uma identidade mesmo e pertencimento. Mas é um desafio bom. Já estou começando a me organizar, mas pelas tuas dicas aí já vai ser melhor. Já vou mudar algumas metodologias minhas aqui. É isso aí. Olha só. Tem aqui, Ferina, falando aqui para você aqui, ó. Ela falou que você falou quase do passado dela aqui. Gostou muito. A Fê é incrível. A Messalina, muito sucesso. Muito obrigada, Fê. A Fê também está aí num caminho grande, né, de reconstrução da vida dela. E ela também, se fizer uma enquete, eu vou fazer isso mesmo. Vou fazer uma enquete na escola, procurando saber mais ou menos como as meninas se produzem, chegam até o xadrez. Elas mesmas vão me dizer, como Celina agora me deu todo o caminho. Elas têm que falar. Eu tenho que deixar de falar e dar espaço para elas falar. Tem que deixar de tentar interpretar e ouvir o outro, né? Celina, estamos aqui há 1h14 de live. 10 horas, eu passava 5 horas, 10 horas aí, tranquilo. Certo? Mas eu quero agradecer a você, de todo o coração,
por ter aceitado, certo? E tem alguma capa do livro, um livro aí que a gente possa apresentar aqui para o Tem. pessoal? Onde é que consegue esse livro? Olha só, Vamos olha que aí. bonitinho. Primeiro eu queria agradecer, né, o Severino. São as pessoas que a gente acompanha de forma remota, mas praticamente a gente vê aí as buscas e projetos através dessas possibilidades online, né? Então eu agradeço muito, né, você acompanhando aí, enfim, sabendo um pouquinho já. Entendeu bem, né? Que bom, a minha comunicação tá boa. O que era a Alice, eu fiquei feliz de ver que você está compreendendo, mesmo sendo por postzinhos e tal. Esse é o objetivo. Bom, muito bem. Por enquanto, né, tem que vir até mim para conseguir o livro. E o livro ele é um primeiro passo, na verdade, porque ele, é aquilo que eu disse, né? Na verdade, o principal é a vivência que eu vou lançar essa semana. Porque ele precisa ser vivido e eu quero viver com as pessoas esse processo, porque isso faz parte do meu processo também, né? Então, quem quiser adquiri-lo, né, digitalmente, que às vezes é mais prático, ou fisicamente é possível, mas ele vai fazer parte de uma vivência e entrando em contato comigo, todas as possibilidades são possibilidades. Então, é só falar comigo por enquanto. Eu tinha até deixado na Amazon, mas eu preferi trazer para o contato pessoal para exatamente incentivar a pessoa que não seja um livro de cabeceira, sabe? É um livro que ela se aventure a viver, né? Então, por isso é só entrar em contato comigo ou me acompanhar para entender o que vem pela frente aí. Sim. Você poderia deixar aí o seu WhatsApp. O LinkedIn, o WhatsApp, o pessoal profissional, o pessoal procurar entrar em contato contigo. Sim. Meu WhatsApp, eu não sei se dá para deixar aí, né, em algum lugar aí escrito. Eu coloco aqui. Eu vou colocar como um comentário, né? Comentário. É o 11, São Paulo. 011, é de Recife, né? Isso, 011. É o 8639 29. Peraí, repete. 011 98639 2983. 2983. Isso. Tá bom. E o Instagram é o Celina Hanako, né? Meu segundo nome japonês e as minhas siglas dos meus sobrenomes. 986392983, isso. É isso, né? Isso. Vou botar o nome disso aqui, Celina, né? Celina, porque aí o pessoal já sabe. Pronto. Instagram é o Celina Hanako e o LinkedIn. Gente, eu confundo, às vezes um é um outro. Eu acho que é o Celina Omori. Bom, não, eu acho que o Omori só tá no Facebook. Então, acho que é Celina Hanako também, ou Celina Hana, né? Hanna. Esse Hanako é com 2 N ou com N só? Com 2 N's. Hannaco. Hanako. @ Celina Hanako. Celina Hanako. O Instagram, isso. Sei, isso, né? muito bem, é isso mesmo. Então, muito, muito obrigada. Eu queria ter ouvido mais do seu livro também. Noutra hora a gente marca e eu apresento mais o meu livro, tá bom? Isso, perfeito. A gente troca a live. Eu vou apresentar aqui a capa dele. Vocês podem entrar em contato comigo também. É educador transmediático. Agora eu sou transmediático, Celina, tá vendo? Eu vi. Atuo por várias mídias agora. Nossa, muito, muito. Ela está pedindo para destacar o meu telefone por como destaque no comentários. Eu vi que o tema transmediático, eu falei, ele está super famoso já nas redes sociais. Esse livro aqui é bom, não tem um artigo meu e vários autores que trabalham vários temas, desde a educação humanizada, sobre administração, sobre coordenação. Então, são vários autores trabalhando em vários temas, tá certo? O João aí colaborou com a gente aí, já está colocando o seu LinkedIn. Eu vi, obrigado, João. Certo? Então, é um livro que tem desde a administração da escola até
como a gente chama, o chão de fábrica. Que ótimo, muito que é legal. o professor. Aí entrei com o xadrez na sociedade e na escola. Como eu já tenho aquele trabalho social e depois passei para a escola, aí fiz um artigo e fundamentei esse trabalho. Muito aí, bacana. Deve ser interessantíssimo. Então, tem o xadrez na escola, o xadrez e tecnologia, e o xadrez na sociedade, como fator de transformação, né? Porque Com realmente, certeza. inclusive, tu viu o trabalho de um ex-aluno meu, não foi isso? Eu vi. No Instagram. Eu estava vendo esse. Sim, ele fez o post lá e eu vi, muito legal. Ele. Clube de xadrez, alguma coisa. Clube de xadrez camelense. Isso. Muito bacana. Depois do Gambito da Rainha, acho que cresceu o interesse, mas xadrez sempre teve, né? Um destaque na área de educação, na área do desenvolvimento, né? Humano. Vou colocar aqui o que o João colocou, o teu LinkedIn. Também é uma fonte inesgotável de conhecimento, viu, pessoal? Procure esse LinkedIn que vocês não vão se arrepender, não vão mesmo. Certo? E entrar em contato comigo pode ser aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar meu e-mail, certo? Vou deixar meu e-mail e também e algumas redes sociais. Pode estar no Instagram é @severinov.lima, certo? E pode adquirir o livro Xadrez, Educadores Transmediados. Tudo com X, né? Educadores, não sei falar no final. É porque esse X é para não se tornar O ou A. Entendeu? Aí eles agora estão adotando para ser genérico. Genérico, perfeito. A Fernanda está pedindo para clicar no meu número de telefone para aparecer na tela também. Agora, vamos lá. E o João está querendo dar o spoiler da nossa live. Pode, João. Fique à vontade, João. É contigo. Spoiler. Eu vou falando, não sei se ele quer que eu fale ou ele quer escrever, mas enfim, a gente vou conversar com o João fala também. E outro escreve. Outro escreve, perfeito. Pode falar. Ele tá, né, querido, enfim, combinamos de conversar um pouquinho sobre também o projeto, mais especificamente a criança interior, né? Então, vai ser um tema totalmente ligado à Alice, né? No caso, ao projeto da Alice. Mas, para variar, vai ser sobre desenvolvimento humano, que é o que ele também sempre está ligado e gosta de compartilhar assuntos. Então, vai ser muito bacana participarem lá, com um foco um pouco mais de criança interior e outros temas que surgirem aí, né? Colaborativamente. Bem, pessoal, esse é o telefone da Celina, certo? Está aqui embaixo a de autonomia, mas é o telefone da Celina, certo? E pode entrar em contato com ela, que garanto que vocês, junto com esse livro, vão ter também um reforço impressionante da sabedoria dela. Viu? Venha, que a gente vai se transformar junto. Isso vai ser excelente. João aqui falou, pode falar, Celina. Sim, já falei. Vamos conversar, mesmo horário, quinta-feira que vem, 21 horas, lá no canal do João, a gente vai falar um pouquinho sobre resgate da criança interior. Quem está aí fazendo resgate todo dia? Dia 16, às 9 às 21 horas. Já tem um espectador. Tem um espectador aqui. Eu vou estar lá fazendo perguntas. Isso aí. Olha só, Celina, vamos... João, muito obrigado, João. Fê, muito obrigado. Luiz Pava, eu não tenho nem o que te dizer pela participação, nos ajudou bastante. Certo, Luiz? Sempre à disposição, apareça aqui. Eu quero uma live com o senhor para me ensinar essa sua energia. Né, que a energia das coisas. Que o senhor tanto prega, que é incrível. João, muito obrigado mesmo, seu protagonismo aqui me ajudando. A Fê, eu não tenho nem o que falar. Ela sempre presente. Está sempre presente nos ajudando. Isso Vou aí. carregar para o seu canal, aparece mesmo, vai mesmo. Vai, já tem mais um convidado. A Fê
E outra vez, já sua amiga que também deu meus agradecimentos, certo, a Carmen, também, que o filho dela acompanhou aqui, obrigado por ter acompanhado, por ter sempre me ajudado aqui nos momentos. Aí vocês duas eu não tenho nem o que dizer, senão eu vou começar a chorar aqui. Ei, chora não. Porque Bom, realmente, sem brincadeira, mas falando sério, eu não tenho nem o que dizer por agradecimento a vocês. Tá certo? Obrigada, imagina, Fica obrigada, só a gente que agradece. aí, a gente tá... Pessoal, muito obrigado, estamos encerrando agora. Foi um grande aprendizado. Eu só tenho o Arthur, sou eu aqui, né? Deve a Carmen aqui falando. Muito obrigado, Carmen. Muito obrigado, Beijo, Arthur. Arthur. Certo? E até a próxima. E que saúde e paz para todo mundo. E se cuidem, a pandemia não acabou ainda, né? Não mesmo. Vamos se cuidar. Já falam em carnaval aí, mas vamos com calma, que a gente vence essa. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Um beijo, Fê, João, Arthur. Oh, meu Deus, falei errado. É Arthur, é. Arthur. Dizendo Arthur. Esqueci do R. Não. É British. Tchau, gente. Boa noite.